o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Louvado seja Deus. Nós louvamos a Deus, irmãos, porque sabemos que com o apóstolo Paulo nós aprendemos muito. E através desse homem, muitas pessoas foram salvas, foram libertas. E nós vemos que essa cidade de Éfeso, ela pertencia situava na capital da Ásia Menor. E Paulo, ele estava na prisão quando ele escreve essa carta aos Efésios. E ele jamais ele se achava preso. Ele falava na sua carta, no começo, ele comenta que ele aprisionado, estava preso em Cristo. Ele não estava preso por homem, ele não se sentia preso pelo homem. O homem prendeu ele, deixou ele preso ali naquela prisão, mas ele não se sentia preso não. Ele conseguia fazer aquilo que ele tinha objetivo de fazer, que era evangelizar, que era falar de Jesus. E ele procurava falar do Senhor até para os seus soldados que estavam ali perto, para todos aqueles que estavam ali perto, ele conseguia falar, e através da sua vida ele conseguia ainda escrever cartas, motivando e salvando vidas para a honra e glória do Senhor. Então Paulo tinha muito a nos ensinar, porque Paulo foi um apóstolo do Senhor, a qual ele se dedicou à obra de Deus. E nós vemos o chamado de Paulo, né? Então eu dividi aqui esse versículo na parte A, a parte B, a parte C e a parte D, do versículo mesmo, né? Então, a primeira parte, a parte A, diz assim: a mim, o menor de todos os santos. Quando ele fala assim, a mim, o menor de todos os santos, eu percebo aqui, e nós aprendemos, podemos nos alimentar nessa noite, da humildade do apóstolo Paulo, ele se sentindo menor de todos. Ele não se sentia grande, ele não se sentia maior, um homem que sabia falar, um homem culto, que sabia escrever, que sabia se comunicar, um homem estudado, mas ele se sentia o menor. E ele fala aqui, ó, a mim o menor, e ele se expressa isso, sabe, com alegria, não querendo dizer assim, olha, eu sou pequenininho, porque muitas vezes tem pessoas que chegam para nós e falam, eu me sinto o menor na casa de Deus, mas assim, com tristezas. Às vezes a pessoa fala, eu me sinto nada na casa de Deus, mas tipo reclamando. Tipo assim, ninguém me enxerga, ou as pessoas me desprezam. Mas Paulo não, aqui ele fala assim, olha, eu sinto pequeno para fazer a obra de Deus. Eu sei que tem pessoas que têm muito mais capacidade, sabe? Eu não sou tão usado por Deus como os outros, mas eu me sinto menor. Mas não com tristeza, e nem com angústia, e nem se sentindo desprezado pelos outros. Mas é com humildade. E aqui eu percebo, irmãos, irmãs, que isso vem do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo mistura conosco, e quando nós nos jogamos no Espírito Santo, e quando o Espírito Santo nos envolve, e quando o Espírito Santo tem a liberdade nas nossas vidas, as nossas vidas são moldadas, e as nossas vidas têm a humildade. O Senhor, a presença do Espírito Santo nos equilibra, tira todo orgulho, tira aquilo que não pertence a nós, e nós conseguimos ser humilde, nós conseguimos ser uma pessoa melhor, porque o Espírito Santo, ele muda nossas vidas, ele transforma nossas vidas. E eu vejo isso na vida de Paulo. Antigamente exaltado, arrogante, achava que poderia fazer as coisas, queria agir com as suas próprias mãos, matando os cristãos, mas aqui ele demonstra a humildade no coração, que eu vendo pelo Espírito Santo de Deus, que capacita o homem a ser humilde. O Espírito Santo, ele nos ajuda a ser uma pessoa melhor. E quando nós conversamos com alguém, quando nós dialogamos com alguém, quando nós convivemos com as pessoas, nós conseguimos ser bem-sucedidos, porque o Espírito Santo nos capacita para isso. Então é maravilhoso aprender com o apóstolo Paulo, irmãos. Ele fala aqui que ele era o menor, não é porque ele queria ser assim, falar uma palavra bonita, eu vejo, ele não queria aqui tentar assim, manipular os corações para tentar mostrar que ele era bonzinho,
ruim ou porque ele era agradável, não. Mas ele falou que ele era o menor, porque ele realmente sentia isso pela humildade que vinha da parte de Deus. Até nisso, vinha da parte de Deus. E nós podemos aprender isso. E nós vemos que as igrejas por aí, eu percebo assim, trazendo para os dias de hoje isso. Trazendo para os dias de hoje, irmãos, eu vejo assim, muitos são insubmissos e querem abrir a sua própria igreja, querem fazer a sua igreja expandir, querem que a sua igreja seja bem reconhecida. E a intenção dessas pessoas muitas vezes é a glória, é ter fama ou ter aparência. Mas Paulo, ele não se preocupava com isso. Quando ele fala que ele é o menor, é porque ele não queria se achava desprezado por ninguém, mas simplesmente, e também porque ele não queria a honra de ninguém, ele não queria a glória de ninguém, ele queria que o plano de Deus vinha atingir a cada coração, ele não queria perder tempo. Eu entendo aqui, louvado seja o Senhor. Então eu vejo o amor de Paulo, quando ele fala assim, a mim o menor de todos os santos. Eu vejo o amor de Paulo pela obra de Deus. Pelos irmãos, quando ele fala, a mim o menor de todos os santos. Eu sinto isso, irmãos. Ele tem o amor pelos santos. Ele tem o amor pela comunidade com que ele vive. E ele sabia que quando eu vejo aqui, que ele fala pelos todos os santos, ele fala pelos aqueles que eles conhecia, e ele chama os santos daquele que ainda ele não conhecia. Muitas pessoas ele não conhecia ainda, porque muitas almas estavam sendo salvas nas igrejas e ele estava aprisionado. Mas ele sabia que aquela igreja de Efésios estava ali, e ele sabia que foi ele que trabalhou para aquela igreja ser levantada, e ele evangelizou os gentios ali, e ele olha para aquela igreja e ele fala a todos os santos que ele sabia que ele amava todos ali. Então é pelo amor, sabe? A gente percebe o amor de Paulo ali através dessa carta demonstrando. E nós louvamos a Deus, porque sabemos que nós devemos ser humildes, sim. Às vezes, não só por aparência, nem por esforço humano. Nós devemos conseguir isso pelo Espírito Santo. Quando conseguimos pelo Espírito Santo, a humildade, sabe, a gratidão, o amor, o perdão, a bondade, a sinceridade, o bom tratar, sabe, o bom desempenho. Quando nós conseguimos isso não por nosso esforço humano só, mas pela presença do Espírito Santo, isso flui tranquilo, irmãos. Isso flui natural. E isso se torna uma coisa normal. E que as pessoas vão sentir isso e vão perceber. Porque quando as pessoas leem esse versículo, elas percebem que Paulo, ele realmente estava falando de coração. E eu percebo também que Paulo, nesse verso, Paulo, ele olha e ele demonstra o seu sentimento. Ele demonstra o seu sentimento. O cristão verdadeiro, ele sempre demonstra o seu sentimento. Sabe, ele não tem vergonha de mostrar o seu sentimento, que ele é menor, ou que ele não é capaz de louvar, ou que ele não é capaz de pregar, ou que ele, olha, eu não sou capaz de fazer isso. Mas ele não tem vergonha de colocar a sua dificuldade, ou a sua ineficiência. Ele não tem vergonha disso. Sabe, quando a pessoa é um cristão verdadeiro, ele consegue demonstrar as suas fraquezas e as suas habilidades para a honra e glória do Senhor, para que o Senhor seja louvado em todas as suas fraquezas ou em todas as suas habilidades, que o nome do Senhor seja glorificado. Eu vejo aqui, ele não tem vergonha de se expressar, ele não tem vergonha de mostrar o seu sentimento para a igreja, e ele demonstra isso com muito carinho, com muita vontade, sabe, sentindo, para mim, eu entendo como se fosse com muita saudade dos irmãos, estimulando, orientando, edificando a fé dos irmãos ali. Então eu aprendo nessa primeira parte, esses tópicos que eu falei aqui para a honra e glória do Senhor. A segunda parte, que é a parte A, eu já falei, a parte B, me foi dada esta graça de anunciar. Então o versículo fala a respeito disso. Me foi dada esta graça de anunciar. Irmãos, quando eu vejo ele falando esse verso para Efésios, essa parte B, eu percebo, né, que me foi dada, eu percebo que ele quer dizer, ele fala com alegria, ele mostra a felicidade, a alegria de anunciar. E quando ele fala essa graça, eu percebo que é a satisfação
Sabe, a satisfação de estar ali evangelizando para os gentios. E quando ele fala anunciar, eu percebo que é como se fosse uma celebração. Porque, celebrando, sabe, aquilo que ele foi fazer. É como se a gente, é como se a gente tivesse, a gente está alegre, mas quando a gente faz uma festa, a gente demonstra que nós estamos felizes, eu vou fazer uma festa. Então eu percebo nesse versículo 3 coisas, sabe? Eu coloquei 4, que é o evangelismo também, porque ele foi ali, anunciar significa evangelizar. Então me foi dada esta graça de anunciar. Então quando ele fala, me foi dada esta graça, ele demonstra alegria e ele demonstra satisfação de estar anunciando o evangelho aos gentios. Oh, louvado seja Deus. Eu percebo, irmãos, e o apóstolo Paulo, ele tem a satisfação de evangelizar, ele tem a satisfação de ir até os gentios pregar o evangelho. Porque nós vemos que antigamente eles tinham só eles não iam pregar para outros, é só para os judeus. E aqui ele tinha satisfação de sair para evangelizar. Um homem perseguidor, mas um homem com vontade agora, sabe, com alegria de ir pregar. Olha, amados, nós percebemos que nós devemos, sabe, fazer que nem o apóstolo Paulo. Eu percebo que nós devemos ser assim, com entusiasmo. Temos alegria de fazer a obra do Senhor. Nós temos trabalhos internos e nós temos o trabalho fora da igreja, que seria o evangelismo, o aconselhamento, as visitas, as orações que nós podemos fazer aos lares, aos hospitais, a uma pessoa conhecida. Então nós percebemos que nós devemos fazer a nossa satisfação, nós podemos fazer o nosso trabalho com satisfação e com alegria, com entusiasmo. Quando ele fala que a mim foi dada esta graça, irmãos, ele expressa a satisfação. Ele tinha prazer em fazer aquela obra. Ele tinha prazer, ele tinha satisfação de fazer, em desempenhar o seu trabalho que Deus confiou. Então, amados, nós devemos fazer assim. O Senhor chamou nós cristãos, essa igreja de São Caetano, para ter esse empenho que o apóstolo Paulo teve. O Senhor me chamou, eu sinto, quando eu li esse versículo, eu senti esse chamado, esse chamado de Deus para mim, não só vir fazer a obra de Deus, mas eu tenho esse entusiasmo de vir para a casa de Deus. E quando eu vou para a casa do Senhor, eu louvo ao Senhor, porque muitas vezes eu vou com muita alegria, com muito desejo. E uns versículos que vinham sempre ao meu coração, algumas vezes, e quando eu estava me arrumando, e eu falava assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí, muitas vezes eu me encontrava assim, porque nós temos que ter prazer, irmãos, de ir na casa do Senhor. Não porque somos alguém na casa de Deus, ou porque somos obreiros na casa de Deus, ou porque somos porque o meu grupo tal está na hora de louvar, porque eu sou um diácono, ou porque eu sou isso, não, nós temos que ter prazer de vir na casa de Deus. Sabe, o apóstolo Paulo estava aqui com dificuldade, mas ele estava com entusiasmo e prazer. Nós temos que ter isso nascido de nós, e não pode ser, irmãos, de aparência. Não pode ser de aparência, mas que seja verídico nossos corações, que seja verdadeiro isso nossos corações, que Deus, o Espírito Santo possa dar essa graça para nós, para que todas as vezes que nós falávamos, hoje é o dia de adorar a Deus, hoje é terça-feira, hoje é quinta-feira, hoje é sábado, hoje é domingo, hoje é meu dia do encontro comigo e com o Senhor, eu vou com entusiasmo, porque o que o Senhor fez comigo não tem preço, aleluia, louvado seja Deus. Então eu vejo essa alegria do apóstolo Paulo, me foi dada essa graça. Sabe, eu faço questão de fazer isso. Eu tenho alegria em fazer isso. Eu faço com satisfação isso. Então, quando nós devemos vir para a casa do Senhor, eu penso assim, que nós devemos ir já preparado. Hoje eu vou ir na frente e vou adorar o Senhor. Hoje eu vou separar esse hino e vou cantar o Senhor. Isso significa satisfação. Hoje eu vou separar isso e vou fazer isso melhor para o Senhor. Hoje é um trabalho especial. Então, eu vou fazer algo especial para o Senhor. Sabe, eu vejo isso como entusiasmo, irmão. Então nós devemos demonstrar entusiasmo para o Senhor, não
Por que eu estou pregando aqui? Não, tem que ser uma coisa natural. Paulo fazia isso naturalmente, sem ninguém pedir, sem Deus pedir, sem o Espírito Santo pedir. Mas ele fazia questão de isso ter um fervor no coração dele. E quando ele evangelizava com entusiasmo. Então nós devemos fazer, quando nós cantarmos com entusiasmo. Se nós participarmos do grupo, participarmos com entusiasmo. Vim para a escola dominical, hoje eu vou para a escola dominical, mas eu vou com entusiasmo. Porque nós devemos fazer isso. O apóstolo Paulo sofria perseguições. O apóstolo Paulo sofria as dificuldades. O apóstolo Paulo estava preso, sofrendo. Mas mesmo assim, ele estava com entusiasmo. Às vezes, irmãos, o inimigo ele quer tirar o nosso entusiasmo. Pelas dores, pelas aflições, pelos problemas. E muitas vezes nós viemos arrastados para a casa do Senhor. Mas, amados irmãos, nós devemos, mesmo sofrendo, mesmo com luta, mesmo com perseguições, mesmo com dores ou com aflições, mas não devemos deixar a chama do Espírito Santo enfraquecer ou esfriar nas nossas vidas, não. Mas nós devemos fazer com que isso, todas as obras do Espírito Santo, florir nas nossas vidas, porque se nós perdemos o entusiasmo, nós viemos simplesmente por vir na igreja. A gente ora pouco, a gente toca em Deus pouco, a gente é abençoado pouco, a gente talvez até saia da mesma forma que entramos. Então nós precisamos ser diferente. Nós precisamos ser como o apóstolo Paulo, para que as nossas vidas sejam abençoadas. Aleluias. E quando eu observo essa parte, ele fala: e me foi dada esta graça de anunciar. Eu percebo assim, irmãos, que a vida cristã é um chamado para celebrarmos a fé. Para celebrarmos a fé. Nós devemos celebrar. Celebrar é fazer festa. É fazer, sabe, tipo assim, eu não vejo uma festa sem alegria. Uma festa sem você vestir bem. Uma festa sem você preocupar com a roupa, preocupar com algumas coisas, preocupar com... vai ser uma festa disso? Então vamos tentar colocar pelo menos uma decoração diferente. Não 100% de muitas coisas, mas assim, pelo menos a gente tem... quando eu falo assim, quando eu percebo que ele faz isso, ele faz festa. Ele faz a obra de Deus com festa. Sabe, quando a gente faz com festa, com entusiasmo, ele celebra a fé. Não, eu preciso fazer a obra de Deus. Eu estou preso, mas ninguém pode me barrar. Então ele está celebrando, irmãos. Ele está se esforçando, ele está com alegria, ele está com esforço, ele está com garra, ele está se empenhando. Quando você faz festa, você se empenha. Sabe, eu preciso arrumar mais o meu cabelo, eu preciso fazer uma coisa diferente, eu estou em festa. Então eu vejo aqui que Paulo estava preso. Eles não estavam em festa, ele não estava em um momento agradável. Sabe, vai ter um público enorme me ouvindo, não, mas mesmo assim ele estava celebrando a fé. Sabe, escrevendo, mesmo preso ali, para que todos continuassem na mesma fé, não desanimassem pelas lutas dele, porque o Senhor estava no controle de tudo. Então nós observamos isso, porque era ter prioridade com Deus. Isso é comunhão com Deus, isso é ser convertido de verdade. Isso é ser uma pessoa que serve ao Senhor. Ele não anda pelas circunstâncias difíceis que o rodeia, mas ele anda por fé e em fé. Então ele celebra a fé, continuando a fazer o chamado dele, mesmo sendo aprisionado, preso com as suas mãos ou com seus pés, mas ele celebra: eu continuo no mesmo entusiasmo, na mesma alegria, porque a minha vida é uma festa diante de Deus. Aleluia. Então, amados, nesse mesmo tópico, eu percebo o evangelismo. Ele alegra, falando: me foi dada essa graça de anunciar, a graça de evangelizar. Ele fala assim: olha, eu me alegro por estar evangelizando aos gentios. O evangelismo. Aqui eu percebo o evangelismo. E quando ele fala do evangelismo, nós vemos, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele sofria muito em evangelizar. Quando nós vemos em Atos 20, 23 e 24, ele comenta lá, ele comenta ali para os presbíteros da igreja de Éfesos, e ele comenta ali, ele fala assim: olha, eu vou para Jerusalém. E aí o pessoal fala: mas você vai para Jerusalém? E ele fala esse versículo aqui, ó: somente sei o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo
que me espera é prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Contudo, que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para que dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, irmãos, ele falou bem claro, eu não me importo. Sabe, o Espírito Santo falou para ele, se você for pregar naquele lugar, você vai passar perseguição, você vai sofrer tribulações. Ele falou assim, olha, eu não tenho minha vida como preciosa, eu não estou preocupado com as dificuldades que eu vou sofrer, não estou preocupado com quantas vezes eu vou chorar. Mas o mais importante é que eu evangelize, é que eu faça conhecido a palavra de Deus. É que eu faça conhecido o querer de Deus aos corações. É para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade em salvar almas. Mas eu preciso falar com as pessoas. Amados, aqui eu percebo nesse verso que o Espírito Santo de Deus, nesta noite, Ele quer fazer com que nós não esquecemos o nosso chamado. O evangelismo, nós somos chamados para evangelizar. A palavra do Senhor fala para nós irmos e pregarmos o Evangelho. Então, amados, nós devemos nos esforçar, sabe? A palavra do Senhor, ele fala que a árvore que não der fruto, essa será cortada. Então eu observo por alguns anos de evangélico. Então quando a gente não dá frutos, irmãos, na casa de Deus, a gente vai enfraquecendo. A gente vai perdendo a fé. A gente vai diminuindo na oração. A gente vai diminuindo no jejum. A gente vai diminuindo a nossa frequência na igreja. A gente vai diminuindo a nossa aproximação em Deus. A gente às vezes vem na igreja, mas a gente não chega até o altar de Deus. A gente não consegue tocar no Senhor. Por quê? Porque quando as pessoas dão poucos frutos, ela começa a se enfraquecer. E quando pensam que não, elas estão desviadas dentro da casa de Deus. Mas o Senhor chamou as nossas vidas para que ser que nem o apóstolo Paulo. Ele foi até o final, firme, eloquente, fiel, sabe, não desanimando pelos açoites, não desanimando pelas perseguições, não desanimando pelas condições financeiras que ele não tinha, não desanimando por nada. Ele continuou no objetivo. O nosso chamado qual foi? Qual foi o nosso chamado? Qual foi a nosso chamado que o Senhor nos chamou? O Senhor nos chamou para uma boa obra. E o Senhor quer que nessa boa obra, irmão, nós tenhamos empenhado com entusiasmo. Quando nós olharmos para nós e nós observarmos que nós estamos desanimados, ou que estamos orando pouco, ou que estamos jejuando pouco, ou que estamos enfraquecidos um pouco, só nós e nós vamos saber, porque ninguém vai saber o que é o nosso coração. Nós devemos nos entrar no altar de Deus e nos santificar e nos purificar. Senhor, eu preciso do renovo, porque eu preciso fazer a tua obra, eu preciso fazer o teu querer, Senhor. Então nós devemos evangelizar. Então aqui está bem claro, ele tinha essa graça, ele estava feliz por anunciar, por pregar, e nós devemos fazer isso, irmãos. Nós levantamos um grupo de missão na nossa igreja ali, e nós temos ido em algumas portas, e nós temos batido em portas que a gente não conhece. Nós temos ido de porta em porta, pessoas que a gente não conhece, e tem alguns que chamam a gente para ir nas casas que as pessoas conhecem. Nós temos ido, e para a honra e glória do Senhor, não tem muita gente que assim aceitou Jesus, mas isso tem tido um retorno, sabe? O Senhor às vezes não enviou tantas pessoas que a gente foi, mas pelo menos umas 3 que a gente foi, de umas 20 que a gente tem ido para a igreja. Tem uma que ela tá tão assim que ela falou pro pastor esses dias: eu quero me batizar. Ela não tá conseguindo frequentar a igreja porque ela está deprimida, assim, ela está com depressão. Então, quando tem muita gente, ela se sente mal. Mas a gente está indo na casa dela e ela já aceitou Jesus. E ela falou: pastor, eu quero me batizar. Então, irmãos, é maravilhoso nós evangelizarmos. Nós não ficamos só aqui, mas tem pessoas que têm o seu chamado específico. Tem pessoas que têm o seu chamado para ir para os presídios. Eu falo que eu nunca fui e não entrei em presídio. Mas tem pessoas que ela tem aquela chama e ela vai para os presídios. Tem pessoas que é os hospitais, irmãs. Tem pessoas que é os seus parentes. Tem pessoas que é os seus amigos. Mas nós devemos nos desprender. Tem sempre alguém, o nosso vizinho, a nossa rua, o nosso bairro, sabe, os hospitais, o leprosário. Sempre tem um lugar. A seara do Senhor é grande para que nós possamos evangelizar. E nós fazemos que nem Paulo, sabe? Olha, eu tenho como precioso o chamado de Deus. Sabe, eu sinto a alegria por eu estar fazendo o
o querer de Deus. E eu vou fazer com alegria e com entusiasmo. Então, se você fizer, faça. Porque nós não temos que converter ninguém. Nós não temos essa capacidade de converter ninguém, de mudar os corações. Mas o Evangelho, ele tem poder para converter, para transformar, para operar milagres. Então o Senhor chamou nós simplesmente para nós anunciarmos a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E na parte C, diz assim, anunciar entre os gentios por meio do Evangelho. Anunciar entre os gentios. Quando eu vejo isso, irmãos, eu percebo que ele agradece muito. Porque ele é judeu, o judeu só se preocupava com o judeu. E achava que só as coisas de Deus eram para os judeus. E aqui o apóstolo Paulo, ele se alegra porque ele se preocupa com os gentios. Ele queria pregar para os gentios, para os gregos. Ele não se importava com nenhuma denominação, com nenhum país, com pessoas, não. Porque a palavra, ele percebe, ele aprende isso através do Espírito Santo, através do Evangelho de Cristo. Irmãos, que Deus ele nos nivela, ele nos iguala. Não existe, sabe, eu sei que países, países tal, é americano, eu não gosto de japonês, eu não gosto dos indianos, eu não gosto, irmãos, mas Deus, ele nos iguala, ele coloca num patamar só. Todos nós somos importantes para Cristo. E o apóstolo Paulo, ele aprende isso, e ele faz questão, olha, eu fico feliz, por eu estar pregando o evangelho entre os gentios. Não é entre os judeus, entre os gentios. E ele faz questão de se alegrar por isso, sabe? Ele vê isso e ele se preocupa com o gentio. Aonde com os judeus ia se preocupar com o gentio? Aonde com os judeus ia se preocupar da salvação de um gentio? E o apóstolo Paulo, ele se preocupa com a salvação do gentio. Nós devemos nos preocupar, irmãos. Trazendo para a nossa realidade de hoje. Sabe, trazendo para a minha realidade de hoje, quando eu saio para evangelizar. Eu me preocupo com aqueles que estão viciados nas drogas. Eu me preocupo com aqueles que são idólatras, com aqueles que estão arraigados nas setas malignas, aqueles que estão com o coração endurecidos, aqueles que estão presos, sabe, nos pecados das prostituições por aí, na bebedice. E não consegue se sair do seu vício. E se você esperar um dia Deus trazer ele aqui, irmãos, Deus quer que nós vamos lá. Porque eles estão presos. Eles estão arraigados. E o morto não sai do seu lugar. Eles estão presos ali. Alguém tem que ir até lá. Sabe, alguém tem que ir até lá. Na quarta-feira, nós fomos na cidade de Júlia, na nossa congregação. E ali um irmão comentou. Ele falou assim, olha, eu ia visitar ele falou um amigo dele e ele era viciado. E ele falava assim, hoje eu vim te buscar para você ir na igreja. Vamos lá. Deus tem bênção para você. Ele não ficava pregando muito nem nada, mas falava, vamos lá buscar a Deus. Deus tem bênção para você. Deus vai te abençoar hoje. E aí ele pegou, falava pro rapaz, não, hoje eu não vou. Aí no outro domingo ele ia de novo, olha, hoje eu vim aqui para chamar você para... não, eu não quero saber de crente não. E ele começou todo domingo, ele ia lá, chamar o rapaz para ir para a igreja. E quando chegou um dia, o rapaz falou assim, não, eu não tenho roupa, minha roupa está... A mãe dele falou, eu passo agora. Aí a mãe dele foi e passou a roupa e ele foi. Naquele dia ele aceitou Jesus. Então, amados, tem pessoas que demoram mais. E ali ele teve um processo de libertação que não é fácil. Sabe, às vezes tem uma recaída aqui, uma recaída ali. Teve o processo da libertação. Mas hoje ele é um pastor de uma igreja. Não é da nossa igreja presbiteriana, é de uma outra igreja, ele falou. E louvado seja Deus. O Senhor libertou aquele homem. Então, amados, tem presos que ele não vai vir sozinho. Tem que alguém ir lá, expulsar as cadeias, expulsar as correntes, expulsar os demônios que prendem, expulsar as dificuldades, para eles conseguirem entrar dentro da casa do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade. Nós não vamos converter ninguém. Mas nós vamos simplesmente ajudar a Deus. É fazendo a nossa missão. É fazendo a nossa obra. É nos empenhando com entusiasmo e com alegria. Eu estou aqui, Senhor, para fazer o teu querer, para fazer a tua obra. Aleluia. O Evangelho é isso, irmão. O que é o Evangelho? O que é a palavra de Deus? É a revelação de Deus. Sabe, para o mundo é loucura. Mas para nós é poder de Deus. A palavra de Deus, o Evangelho é a revelação de Deus ao homem. A misericórdia é a redenção, é a salvação, é a libertação, é a santificação para nossas vidas. E a última
A última parte que eu separei é as riquezas insondáveis de Cristo. As riquezas insondáveis. As riquezas incompreensíveis de Cristo. Ainda que somos cristãos, a gente ainda não consegue compreender tantas riquezas. Eu sei muitas riquezas. Tem riquezas que a gente nem conhece ainda, que está no nosso futuro, irmãos. Está lá no céu. Então nós vemos, amados, que as riquezas, quando o culto de mulheres, a gente percebe que como é gostoso, né? A gente vê as mulheres adornadas, tem mulheres que gostam das suas joias, dos seus brincos, sabe? Ser adornado, ser bonita. E nós vemos que as riquezas, ela faz a diferença. No mundo tem as suas riquezas. O mundo tem o seu valor. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele fala assim, que ele se alegra que através do evangelho, ele vai anunciar as riquezas de Jesus. O Senhor, ele nos dá essa riqueza. Da mesma forma que a mulher, sabe, que as pessoas gostam de ser bem adornada. O Senhor, ele quer nos adornar, ele quer adornar a igreja das riquezas. Eu percebo que Deus adorna a igreja, ele adorna nossas vidas, irmãos, desde a fundação do mundo. Quando ele faz esse mundo repleto de tanta beleza. Sabe, às vezes as pessoas não gostam de... Eu sei que as pessoas não compram as montanhas, né? Compram mais terrenos planos, que diz que são melhor. Mas quando eu viajo, eu acho lindo aquelas montanhas, sabe? Eu acho lindo. Eu acho maravilhoso. Sabe, a gente vemos a riqueza de Deus, o poder de Deus por fazer um mundo, irmãos, com a sua própria palavra. Haja luz, separa isso, tem a separação daquilo, haja animais, haja frutos. Então nós vemos que a riqueza de Deus é poderosa. E quando Deus vai formando o homem, Deus faz o homem, e Deus vai e liberta o homem, santifica o homem, purifica o homem, Deus batiza o homem com o Espírito Santo, Deus dá dons ao homem, às nossas vidas. Nós vemos que a salvação, Deus dá a redenção, Deus dá a santificação, Deus dá a sabedoria, porque a sabedoria humana é uma coisa, a sabedoria de Deus é outra. Então Deus, ele tem as suas riquezas insondáveis. Quando nós vemos que Felipe, ele é transladado, nós vemos, sabe, o poder de Deus. É tremendo, a autoridade que Deus nos dá, a sabedoria que Deus nos dá, a unção que Deus nos dá. Quando nós vemos que Paulo, ele, quando ele está no lugar, até a sombra de Paulo curava. Isso é riqueza. Isso é poder, ninguém compra isso. Ninguém consegue. Eu creio que se as pessoas vissem isso, poderia comprar. Eu quero ser como você. Como você consegue fazer essa mágica? Como que você consegue fazer isso? Sabe, nós vemos quantas curas, quantas libertações, quantas coisas. Isso são tudo riquezas, irmãos. Nós uns dias estamos para baixo, mas a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, ela te revigora, ela te renova, para que você seja uma pessoa animada na obra de Deus, porque isso são riquezas, sabe? Às vezes o remédio não levanta ninguém, mas a presença do Espírito Santo, a palavra do Espírito Santo, eles nos renova, ele nos fortalece, sabe? A cura dos ossos, a cura dos órgãos, sabe? É tanta coisa que Deus faz. É tanta coisa que o Senhor faz. E Ele nos dá paz. Sabe, amado? Ele nos dá paz. E lá em João 14, 27, ele fala, a minha paz eu vos dou. Não dou como o mundo dá. O mundo tem paz aí. Uma paz, mas não a paz que Deus dá. O Senhor nos dá paz. Que no meio da tribulação, que nem Paulo estava passando, preso nas prisões, mas ele estava satisfeito em fazer a obra de Deus. Uma paz, irmãos, aonde que nós estivermos, mas nós temos alegria, que sabemos que as lutas não é tão importante para nós, não, é que nem nós seremos que nem Paulo. Nós somos eleitos de Jesus, nós somos herdeiros. As riquezas desse mundo, nós podemos ter riquezas e dinheiros muitos, mas sabemos que tudo vai ficar aqui. Mas as riquezas do Senhor, nós sabemos que nada tira, o ladrão não rouba, sabe, o ferrugem não acaba, sabe, o ladrão nem as traças corrói. Nós sabemos que as riquezas espirituais, ela está para nós, o herdeiro do Senhor, a coroa da salvação, a coroa da vida. Nós vemos que o Senhor tem riquezas espirituais para nós que nós não conhecemos ainda. Então, nós sabemos que o mundo não conhece. O mundo não conhece nem um pouquinho. Nós podemos conhecer essa maravilha de Deus. E nós temos que aproveitar, amados. Sabe, aproveitar e zelar.
dessa salvação. E vim para a casa do Senhor. E nós que somos mulheres de Deus, nós que somos mais adultos, homens de Deus, nós devemos ter esse entusiasmo, para que esse entusiasmo passe para os jovens, e passe para os adolescentes, e passe para as crianças, e que eles venham aprender, sabe, vir para a casa de Deus com alegria, com satisfação, porque vale a pena, nós envolvemos com o Senhor. A conclusão dessa palavra, que a palavra humana não muda ninguém. Sabe, às vezes nós vemos o evangelho grande aí, muitas religiões, muito cristianismo, muitas igrejas aí, através de persuadir as pessoas. Paulo, quando ele fala, ele não fala com palavras de psicologias. Muitas pessoas usam a psicologia para comover, para conquistar multidões para ganhar dinheiro, para ganhar status, ou para usar o evangelho para enriquecer. Mas a conclusão, as palavras de Deus, as palavras humanas, ela não muda, ela não converte ninguém. Mas a palavra do evangelho, a palavra de Deus, ela tira a cegueira. Ela liberta nossas vidas, ela restaura nossas vidas, ela muda o nosso ser. Nós poderíamos ser mentirosos antes, mas nós mudamos as nossas vidas, nós tornamos pessoas que têm palavras de verdade. Nós poderíamos ser uma pessoa diferente, mas o Senhor vai mudando as nossas vidas, e a gente vai se tornando melhor, mais santo, mais puro, mais transformado. Por quê? Porque é a palavra de Deus, e por isso que nós não devemos temer. A palavra do evangelho, ela tem poder ainda. Sabe, aonde que nós falamos de Deus, o Senhor, ele se encarrega de agir conforme a necessidade de cada pessoa, de cada um. Ele é especialista em transformar, sabe, em agir. Quando a gente observa Paulo, ele fala assim, olha, eu não sei muito, mas eu estou indo pelo Espírito Santo e estou falando conforme Deus vai falando, e eu vou falando. E ali Deus vai edificando, e foi salvando, e foi transformando. Então Deus faz isso, amados. No domingo passado, no culto à noite, lá na igreja, teve um irmão que foi com nervo ciático, inflamado, e ele estava até mancando, mas eu nem percebi que tinha algumas pessoas, e Deus não revelou ninguém, que às vezes Deus usa o meu esposo e revela a enfermidade e cura na hora. Deus sempre usa ele assim, né? E Deus mostra, eu falei, ó, geralmente Deus usa assim, olha, tem alguém que está com uma dor aqui, Deus mostra que está com enfermidade aqui, Deus cura na hora. Muitas vezes Deus usa assim. Tem alguns outros irmãos que Deus também usa lá na igreja e revela. Só que aquele irmão, ele estava no culto normal, e o Espírito Santo curou aquele homem, desinflamou aquele nervo ciático, e ele chegou em casa, ele falou, pastor, eu fui morrendo de dor, não aguentava nem levantar e sentar, levanta e senta, não aguentava fazer isso na igreja, e eu saí dali curado. O nervo foi desinflamado para a honra e glória do Senhor, coisas que demoram, mesmo com remédio, dias e dias, às vezes até meses para sarar, e o Senhor operou milagres, porque o poder do evangelho, o poder da pregação, o poder da palavra, o poder da presença do Espírito Santo no louvor, o poder do evangelho, ele transforma as nossas vidas, irmãos. Ele muda a nossa situação. E o Senhor não está aqui para fazer com que nós ficamos o mesmo, não. Ele está aqui nas nossas vidas. Ele está aqui em cada dia, de cada culto, para que cada dia você seja melhor, você seja mais usado, você seja mais ousado, você seja mais movido pelo Espírito Santo, para que a obra de Deus seja perfeita nas nossas vidas. Assim agradeço a oportunidade.